Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, Andréa dos Anjos. E é sempre uma alegria estar aqui nesse nosso encontro marcado, trazendo um momento de reflexão, música e a nossa roda de conversa, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina espírita. Para hoje, o tema será perda de entes queridos. E quem vai nos ajudar a trabalhar esse tema é a nossa companheira de movimento espírita daqui de São Luís Maranhão, a Beth Bulcão. Beth, minha querida, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao programa que é o Espiritismo. Muitíssimo obrigada, Andréia. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Que a gente possa contribuir nessa troca de informação para que a gente possa se esclarecer e consolar nesta tarde. Que maravilha. E você, faça parte, nos ajude a fazer um programa cada vez melhor. Mande a sua pergunta, a sua dúvida sobre a doutrina espírita. Todo final do mês a gente tem um especial Pergunta dos Ouvintes, comigo, a Isabela Martins. Pode ser aqui pela Web Rádio, no espaço de recadinhos, ou nas redes sociais do Grupo do Divulgar. Aproveita, segue a gente para ficar informado de toda a programação que vai ao ar, você já sabe, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Agora vamos ouvir um momento de reflexão, e já que a gente volta para trabalhar com a Beth. Ouça agora, momento de reflexão. Morrer é voltar para casa. Quando a morte chega com sua bagagem de mistérios, traz junto divergências e indagações. Afinal, quando os olhos se fecham para a luz, o coração silencia e a respiração cessa, terá morrido junto à essência humana? Materialistas negam a continuação da vida, mas os espiritualistas dizem que sim, a vida prossegue além da sepultura. E eles têm razão. Há vida depois da morte, vida plena, pujante, encantadora. Prova disso? As evidências estão ao alcance de todos os que querem vê-las. Basta olhar o rosto de um ser querido que faleceu e veremos claramente que falta algo. A alma já não mais está ali. O espírito deixou o corpo feito de nervos, sangue, ossos e músculos. Elevou-se para regiões diferentes, misteriosas, onde as leis que prevalecem são as criadas por Deus. Como acreditar que somos um amontoado de células, se dentro de nós agita-se um universo de pensamentos e sensações? Não, nós não morreremos junto com o corpo. O organismo voltará à natureza. Restituiremos à terra os elementos que recebemos. Mas o espírito jamais terá fim. Viveremos para sempre em dimensões diferentes desta. Somos imortais. O sopro que nos anima não se apaga ao toque da morte. Prova disso está nas mensagens de renovação que vemos em toda parte. Ou você nunca notou as flores delicadas que nascem sobre as sepulturas? É a mensagem silenciosa da natureza, anunciando a continuidade da vida. Para aquele que buscou viver com ética e amor, a morte é apenas o fim de um ciclo, a volta para casa. Com a consciência pacificada, o coração em festa, o homem de bem fecha os olhos do corpo físico e abre as janelas da alma. Do outro lado da vida, a multidão de seres amados o aguarda. Pais, irmãos, filhos ou avós, não importa. Os parentes e amigos que morreram antes estarão lá para abraços calorosos, beijos de saudade, sorrisos de reencontro. Nesse dia, as lágrimas podem regar o solo dos túmulos e até respingar nas flores, mas haverá felicidade para o que se foi em paz. Ele vai descobrir um mundo novo, há muito esquecido. Descobrirá que é amado e experimentará um amor poderoso e contagiante. O amor de Deus. Depois daquele momento em que os olhos se fecharam no corpo material, uma voz ecoará na alma que acaba de deixar a terra e dirá suave: vem,
Sê bem-vindo de volta à tua casa. A morte tem merecido considerações de toda ordem ao longo da estada do homem sobre a terra. É fenômeno orgânico inevitável, porque a lei divina prescreve que tudo quanto nasce, morre. A morte não é, pois, o fim, mas o momento do recomeço. Pensemos nisso. Estamos de volta após um momento de reflexão que tanto nos preenche, que nos inspira. Vamos começar a nossa roda de conversa de hoje, porque o tema é necessário, é difícil, mas a gente sempre busca trazer informação com leveza, o esclarecimento que todos nós necessitamos. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus queridos, como eu falei na abertura, perda de entes queridos. E a gente já vai referenciar para vocês, para quem quiser depois estudar e aprofundar o conhecimento. Logo no Livro dos Espíritos, primeira obra do Pentateuco, na sua segunda parte, capítulo 3º, retorno da vida corporal para a vida espiritual. Aí é o capítulo todo. Depois, na quarta parte, no capítulo 1º, penas e gozos terrenos, nos itens perda de pessoas amadas e medo da morte. E na terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos, no item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Beth, a morte é uma das, pode-se dizer assim, a maior certeza que todos nós temos. Todos nós sabemos que esse dia vai chegar. Mas por que ela se torna tão terrível a gente tocar no assunto, o pensamento? Por que a gente não aceita? Principalmente nós, né, ocidentais, especialmente os brasileiros, né? Verdade, Andréa, é uma realidade pulsante essa, a gente tem muito receio, bate na madeira, não quer falar de jeito nenhum. E a gente reflete sobre isso e penso que, primeiro, é em virtude da nossa ignorância, da ignorância acerca de nós mesmos. Por isso que a doutrina espírita ela tem como mote principal a gente ter o autoconhecimento, saber o que a gente é, de onde a gente vem, para onde a gente vai, para que a gente possa ir desmistificando esse tipo de assunto. Interessante que a gente não é, na vida material, a nosso estado natural é sem o corpo físico e a gente tem esse medo todo quando se fala nesse fenômeno de separação nossa, espíritos, do corpo físico que a gente utiliza. Então, isso é próprio de espíritos cuja visão da vida é muito pequena, muito ligada à questão material. A visão materialista ela acaba por atrapalhar essa visão mais ampla e real, que é a essência do que a gente é, né? Então, como a gente tem uma visão muito pequena, em razão da nossa pouca evolução moral, que essa que é a grande questão, então a gente passa a temer o que, para nós, a gente diz que é o desconhecido, né? E, fora isso, ao longo desses milênios todos que nós caminhamos juntos, nesse processo do ir e vir, da mecânica evolutiva natural do nosso progresso, da nossa evolução, nós tivemos uma série de informações que estão conosco e que nós estamos num processo hoje de desconstrução. Mas já temos muito medo porque a gente teve durante muito tempo aquela ideia de penas eternas, de após, né, locais geográficos definidos, ou você tem 3 opções, você vai para o paraíso, ou você vai para o inferno, de onde você não vai sair jamais, ou você fica num limbo que não significa muita coisa para nós. Então, essas informações que vão formando esse conjunto de atavismos que a gente diz, que passa a fazer parte do nosso psiquismo, eles interferem. Então, quando a gente vai crescendo ao longo da nossa história, a gente vai criando essa ideia dessa
ideia fúnebre, a morte está sempre ligada a uma capa negativa, é sempre pesada, é sempre nos soterra, nos afasta de quem a gente ama, é uma separação permanente, é uma separação que nos causa muita dor. Então, por isso a gente tem muito medo. É natural que na condição de criancinhas, como Jesus nos chamou, como criancinhas a gente tenha muito receio, não é? Embora nós tenhamos toda uma mensagem, e ele veio trazer isso para que a gente pudesse viver essa vida abundante e se conhecer como esses filhos de Deus, a ponto de nos chamar de deuses, para que a gente pudesse despertar. Mas nós estamos nesse processo, né? A doutrina espírita está na Terra fazendo o seu papel muito bem, né? Porque hoje a gente já pode falar sem bater tanto na madeira, né? Beth, e é urgente a gente refletir, porque hoje, na nossa atualidade com a Covid, ela chegou assim de uma maneira muito, muito punk, vamos dizer assim, porque tem muitas famílias, né, que perderam diversos entes queridos rapidamente, famílias até se desfizeram porque a grande maioria acabou desencarnando, e com essa nossa atitude ao longo do tempo de não querer falar, não se preparar, não deixar preparado, porque além da dor da gente não ter aquela presença daquele ente querido fisicamente conosco, que a gente ainda tem esse apego, que é normal, natural, nós ainda somos muito matéria, né? Uhum. E acaba a pessoa indo e não estava nada preparada. Então, além da dor da separação, a gente ainda tem uma série de providências a tomar, então vai tornando ainda mais difícil, e aí a gente vê o quão é necessário a gente falar mesmo no assunto e se preparar para tornar esse momento o menos, vamos dizer assim, pesado do que já é, porque a gente logicamente sente o afastamento material daquele ente querido, e já pelo menos, se a gente algo que já resolvido, a gente já sabe o que fazer. Por exemplo, ele é doador de órgãos ou não é, né, se for possível, como era a situação das coisas, como é que vamos fazer, nós vamos enterrar, nós vamos cremar, qual é a situação. Então, é algo que precisa realmente ser sabido por todos ali daquela família próxima, de realmente saber o que fazer, como proceder nesse momento, que é dolorido, sim, para todos nós, né, Beth? Muito dolorido, sim. E o que torna, como a gente falava, André, dentro dessa tua reflexão, há uma questão que é muito comum na Terra, que perpassa pela educação que a gente tem na Terra. O ser humano foi ensinado para nós que a gente nasce, que a gente começa no berço e a gente vai se acabar no túmulo. Então, essa ideia de fim de linha, de destruição, de acabou, é muito pesado isso. Isso é muito dolorido. Isso causa este momento, que é um momento tão natural, é um momento como se, eu gosto de pensar assim, como você vai transpor um pórtico, que a gente vê muito em filme de ficção, não é? Você vai deixar um corpo físico, vai tirar a roupa, uma roupa que você usou, e você volta para o seu estado natural, que é o nosso estado natural, que é o estado de espírito, de estar na condição espiritual, vivendo sem a matéria física que tanto nos causa peso, nos causa uma série de tribulações. Então, essa ideia que ainda paira na humanidade está sendo hoje desmistificada, ela está sendo hoje mais mexida, né? Com um programa, por exemplo, como esse, é uma forma da gente poder contribuir para que as pessoas possam pensar nessa imortalidade, que Jesus veio nos deu. O maior representante dessa imortalidade foi Jesus, porque nós o crucificamos, nós colocamos ele numa cruz e depois ele retorna, para dizer que ninguém consegue matar os filhos de Deus, nós somos criaturas imortais, porque o nosso Pai é eterno. E rezam as Escrituras que nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, nós não temos fim. Então, nós perdemos isto. Nós hoje estamos voltando, Jesus veio nos trazer, a gente cita Jesus por ser o maior, e a doutrina espírita veio recordar, porque a gente acabou também causando uma série de deturpações daquilo que ele ensinou, mas a doutrina espírita hoje
nem se discute se é ponto pacífico a imortalidade da alma, porque você tem a oportunidade de conversar com aqueles que foram. Né? Inclusive, na minha experiência, na casa espírita onde frequento, várias criaturas, umas revoltadas porque desligaram os aparelhos ou porque ainda se sentiam ligadas a aparelhos do famoso entubamento da questão da Covid naquela fase mais crítica que nós atravessamos. Muitos que foram pessoas que tiveram títulos aqui em nossa cidade e que na hora como você falou, na hora do velório, não tinha ninguém, porque não podia ter. Não é? Então, o espírito passando por essa condição de trabalhar a sua imortalidade e em vez de reconhecer que era imortal, estava ainda apegado a essa questão de título, essa questão de consideração que não tiveram, os filhos que não foram, porque não estava dentro de um protocolo que tinha que ser seguido, não é? Então, realmente, o tema ele é palpitante e ele é extremamente consolador, né? Quando eu tenho espírita, a morte ela se torna algo assim bem suave para nós, né? Para nós estamos trabalhando esse desconstruir, né? Desse intervalo berço-túmulo, né? Mas, Beth, a gente está falando de uma dor, de uma dificuldade, mas tem uma que ainda é vamos dizer assim, um quê a mais, que são as mortes prematuras. Que é muito mais difícil ainda de aceitar. Qual é a luz que a doutrina espírita joga sobre isso? Qual é a serventia de uma vida tão curta? Olha, a morte prematura, a gente considera prematuro aquilo que acontece fora do tempo. Né? A gente, deixa eu especificar. Por exemplo, uma criança pequenininha, um bebê, nesse sentido de material. Uma criança pequena, um bebê, nesse sentido. Um jovem, né? Isso, uma pessoa muito jovem, tendo velhos em casa e morreu jovem. É nesse sentido, terra mesmo. Isso, é mais uma. Exatamente. Aí nós vamos ter, se no idoso, qualquer que seja a morte, em qualquer circunstância, ela causa dor, num jovem, num adolescente, numa criança, ela é mais estarrecedora, porque a gente sempre aposta todas as fichas nessas idades, porque são as que vão administrar a sociedade terrena, serão os futuros profissionais. Em geral, os pais colocam uma carga de sonhos sobre os filhos, não é? Aquilo que não viveram, sem a gente querer analisar se está certo ou errado, mas isso é muito comum. Os pais têm planos, fazem projetos, e de repente aquela criança, aquele bebê, às vezes aquela criança foi concebida com tanto sacrifício, com tanto investimento, porque haviam tantas dificuldades a serem vencidas. Realmente, aí a gente vai ter uma múltipla, né, uma dor mais multiplicada em relação à morte, mas aí a gente parte do princípio de que tudo tem uma razão de ser na vida, não é? E existe um ordenador da vida, um senhor da vida, a gente nunca pode perder. Quando a gente perde a base, a gente fica sem explicação para tudo. Então a gente precisa entender a nossa base fundamental, que é Deus. Nós somos originários dele. E ele é a perfeição infinita, dentro daquilo que a gente possa entender de perfeição, que a gente possa conceber de perfeição. Deus não se equivoca. Se eu tive um filho, e esse filho, em tão tenra idade, precisou retornar ao plano espiritual, foi o melhor para ele. É um pensamento novo que a doutrina espírita vem nos trazer, que pode chocar, a gente pode até se revoltar diante dele, mas ele é consolador, porque ele me aproxima de uma verdade que consola, que ampara. Porque a minha rebeldia, a minha tristeza em demasia, que é uma expressão de rebeldia, não vai fazer voltar meu filho e não vai fazer com que eu administre bem essa situação. Então, a gente tem uma diversidade de razões, de justificativas, porque cada caso é um caso, mas que, no geral, há uma razão de ser para esse fato. Pode ser que aquele espírito que veio na condição do meu filho ou daquele jovem, ele veio apenas cumprir um determinado serviço, ele veio fazer o que André Luiz chama. André Luiz é o espírito que deu uma dinâmica
na codificação espírita, porque ele funciona como uma espécie de repórter do além. Então, ele veio trazer muitas informações para ilustrar aquilo que a codificação nos fala. Então, ele tem uma qualificação que ele dá, que é o espírito completista. Então, aquele que ele desencarnou e ele reencarna e ele vive pouco tempo, completa aquilo que ele tinha que fazer e ele volta. Não é como todos nós, é o famoso código de validade, que a gente chama hoje vulgarmente, não é? Cada um tem o seu momento de retorno, é o código de validade dentro do processo nascer, morrer, nascer ainda, progredir sempre dentro do disco de Allan Kardec. Então, isso tem um tempo. Para uns, esse tempo basta algumas horas, para outros são minutos, para outros são semanas, são anos, e que dentro deste processo de tempo que foi destinado é o necessário, por uma razão lógica. Deus não se equivoca, Deus não erra. Né? Então, a gente tem sempre que olhar nesse aspecto maior. Eu acredito ser essa uma porta da consolação. Quando a gente busca esta origem e a gente entende esses atributos da divindade, da inteligência, como a gente chame de Deus, de Jeová, como a gente queira chamar, e a gente atribui a este ser a perfeição, a gente se entrega a ele, como Jesus fez. A gente se entrega a ele. Jesus é esse exemplo, esse caminho, para que a gente possa ver como é que a gente tem fé, como é que a gente mantém a fidelidade a esse Pai. Tal qual a criancinha, que ela habita numa casa, e os pais dizem assim, bom, a gente vai ter que agora se mudar daqui, vamos morar em outra casa. E a criança, ela tem a idade, ela não entende aquilo ali, ela tem aqueles amiguinhos ali, mas os pais estão fazendo as malas, ela dá a mãozinha para o pai e ela se entrega aos pais. Ela vai confiante com aquele pai, com aquela mãe, com aquele adulto que é o seu tutor e que vai levando ele. E ele vai morrendo para um lugar e ele vai nascendo para outro lugar. E ela não fica relutando, não, onde é que o senhor está me levando? Não, ela se entrega. Então, é um exemplo de como a gente deve nos relacionar com esse Pai que é amoroso, que é perfeito, que é único, com todos esses atributos que as religiões na Terra dão a ele. Então, tudo que nos ocorre tem uma razão de ser. Como diz o Espírito Sanson na mensagem que você relacionou, lá do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz essa expressão, tudo tem uma razão de ser, porque Deus não se equivoca, né? Não tem acaso. Então, quando a gente pensa assim, há coisas, André, que você não tem como explicar, né? Mas por quê? Aí você teria que saber a história desse espírito que esteve na condição do seu filho, aí não tem como. Tem coisas que a gente vai dizer assim, olha, isso aí é questão de Deus com esse filho dele, que ele confiou a você por esse pouco tempo, que ele acreditou e confiou que você era capaz de tratar dele. E Beth, é um viés que a gente pode ter. A certeza na vida futura é muito consoladora, porque às vezes, morreu tão pequeno, tendo um futuro pela frente. Aí até na própria mensagem de Sanson fala, né? Que futuro? Da Terra? Você sabe? Se era realmente um futuro próspero? Isso. Se não era cheio de provações, de amarguras? Se aquele espírito, em vez de se completar, como tu falaste, ele se comprometesse mais com as leis divinas, né? Então, como tu falaste muito bem, tudo tem uma razão de ser, haja vista que Deus é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito e é visando o nosso melhor. Então, se no primeiro momento, lógico, é de dor, é de sofrimento, muito mais das vezes, né? Porque a dor é uma coisa, o sofrimento é outra, mas a confiança na justiça divina e na sua misericórdia, sabendo disso, nos alivia muito a carga, não é verdade? Muito, muito. É fundamental, sabe? É o grande consolo ali. E a gente precisa entender uma coisa, porque não dá para entender Deus completamente. Nós não temos sentido. Os espíritos ainda não conseguimos não isso. Estamos longe disso. Tem coisa que não dá para a gente entender, mas como aquela criancinha que segue com papai e mamãe na sua mudança, com sua trouxinha lá, a gente precisa confiar.
A gente tem que confiar, porque ele não se equivoca, né? A gente não pode ter a pretensão de querer saber mais do que Deus, que aí é o filho rebelde que a gente normalmente se conduz como ele, né? Tá certo. Vamos a um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Pedro com Tim Vanessa. Voltamos após esse breve intervalo, onde eu e Beth estamos conversando sobre perda de entes queridos. Beth,
os espíritos, né, já fizeram a passagem, que desencarnou, eles percebem a nossa dor, o nosso sofrimento? Ah, sim. Há uma lei no universo que vige em toda a criação, chamada lei de sintonia. Nós estamos sempre em ligação uns com os outros, né? O André Luiz, que nós já citamos anteriormente, tem uma série de obras, é excelente, vale a pena, são imperdíveis as obras dele, que começa com um livro que até foi para as telonas, que é O Nosso Lar. Ele diz que o espírito é um ímã, todo espírito é um ímã. E como ímã, ele está sempre atraindo semelhantes pela lei da afinidade, né? Nós estamos sempre nos reunindo pela lei da afinidade. Então, a lei de sintonia, ela é uma lei em vigor no universo. O que faz com que tudo aquilo que a gente pense, a gente exala para o universo e a gente atrai semelhante ao pensamento que a gente emitiu. Então, a lembrança que eu tenho do meu ente querido, quer seja orando por ele, quer seja lembrando um fato, o pensamento que eu emito em direção a ele, ele capta, ele percebe, através dessa linguagem universal que é o pensamento. Pode ser um pensamento bom, não estou dizendo que seja pensamento bom, pode ser também um pensamento, quando eu me lembro de alguém, que aí eu digo, bandido, ainda bem que ele também percebe, né? É neutro, né? É o pensamento. Então, aí a qualidade, de qualquer maneira, ele vai perceber. A lembrança que eu tenha, não importa a hora, não importa lugar, não importa dia, eu penso, eu me comunico com alguém em algum lugar. Então, na lembrança que eu tenho desse ente querido, se eu sofro muito, se eu lembro com muita tristeza, essa tristeza eu exalo de mim, e como eu estou no meu pensamento, eu estou conversando com ele, porque eu estou lembrando dessa pessoa, ele se envolve com a minha tristeza, ele percebe. Se ele não estiver no estado de equilíbrio, ele acaba se envolvendo com essa tristeza. Se ele já tiver vencido, esteja no local, no estado de consciência, no estado de alma mais equilibrado, ele pode lamentar. E aí, por ter afetividade comigo, é muito natural ele rogar auxílio para outros me auxiliarem, né? No caso, é muito comum isso nas reuniões mediúnicas, né? Às vezes a mãe que vem pedir pelo filho, que o filho está assim, é muito comum isso em reunião mediúnica, é muito comum, né? Como fez a mãe do André Luiz, por exemplo, né? Que quando viu o filho sofrendo num local de muita dor, que ele chamou de umbral, ele ficou muitos anos ali, muitos anos terrestres, ela, por estar numa condição superior, rogou aos espíritos superiores para auxiliá-lo. É muito comum isso, né? É muito comum. Então, a lembrança que a gente tenha desse ente querido, quer seja boa, quer seja ruim, nele repercute. Até que entre nós, isso não é só de encarnado para desencarnado, é porque o nosso foco é os que desencarnaram, mas a gente também, a gente costuma dizer assim, fulana, tua orelha não ficou quente, porque a gente estava falando daquela pessoa, falando, né? A gente expressa umas verdades nos adágios populares, sem nem saber por quê, mas elas têm um fundamento, sabe? Porque são essas linhas de pensamento que nos unem, essa lei de sintonia, essa lei de afinidade, o nosso pensamento corre espaço afora. Veja, Beth, como que tu falaste é consolador. Anteriormente a gente estava falando nesse que nos foi ensinado essa questão de separou para sempre, no eterno fogo que nunca queima, ou no paraíso, mas aí vai só eu, talvez aquele que eu amo não vai também. Então, assim, essa certeza sendo substituída, de eterna, sendo substituída por essa de que a separação é só do corpo material, que logicamente a gente ainda sente, mas que pelo pensamento a gente se sintoniza e a gente está próximo. Esse filho querido que está ali, quando eu me lembro dele com carinho, ele está lá e a gente se sintoniza e um sente o outro, é muito consolador essa certeza. Bom demais, exatamente. Você acaba
com esse fim, esse afastamento definitivo. Exatamente. Isso não existe, né? Não existe. Exatamente, é muito consolador, porque por mais que a gente sente, poxa, eu queria sentir o abraço de fulano agora, porque a gente está na matéria, mas ele está ali fluidicamente no nosso pensamento, nos abraçando, nos acompanhando e nos auxiliando em nossa caminhada, né? Nas nossas dificuldades, como tu bem falaste. Então, quão isso substitui, quão isso diminui, digamos assim, essa carga de sofrimento e dor. E aí, na questão, só vou ler um trechinho para poder depois vocês lerem todo. A questão 936 do Livro dos Espíritos, que trata desse assunto, no seu último parágrafo, é dito assim: suportamos impacientemente as tribulações da vida, e elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos que as possamos suportar. Todavia, se as suportamos com coragem, se houvermos imposto silêncios às nossas murmurações, nós nos felicitaremos quando estivermos fora dessa prisão terrestre, como o paciente que sofre se felicita quando está curado, de se ter resignado a um tratamento doloroso. Porque justamente nesses queixumes, talvez a gente, em vez de querer de se aproximar desse ente querido, a gente se afasta. Se afasta. Né? Então, que aí é a questão da vibração, e as vibrações elas têm que estarem similares, né? Então, se eu tenho uma vibração de queixume, de murmúrio, de lamento, de reclames, isso são, em termos da física, são ondas muito baixas, de vibrações muito pesadas. Eu preciso produzir energias boas. Então, a lembrança agradável para o meu ente que se foi, se ele não sintonizar, de repente ele não está em condição de perceber, o beneficiará, porque funciona como uma oração. Entendeu? Então, a energia positiva do sentimento. E se eu lembro, por causa dessa minha condição inferior, se alguém que eu não gostava, porque o fato da pessoa ter passado, ter desencarnado, né, ela não tem asas de anjo, como se costuma dizer, ela não virou, ela continua igual, nós continuaremos iguais, assim como a gente vive na matéria, a gente vai continuar, se a gente entender que a gente tirou só a roupa, a gente é igual, né, é a mesma coisa. Né? Eu estou na rua com uma roupa, eu chego em casa, estou no meu quarto, eu tiro a roupa, fico despida, qual a diferença da Elizabeth que estava lá fora da que está dentro do quarto? Nenhuma, uma estava com roupa, outra estava sem roupa. Então, se a gente entender assim o processo da desencarnação, a gente vai compreender que se a gente produz algo bom, o outro, embora ele pode não estar na nossa sintonia, mas essa rajada positiva, lhe auxilia, lhe serve de alento. E uma outra coisa também interessante, eu não preciso necessariamente ir para uma reunião mediúnica, sim, porque senão isso seria uma coisa exclusiva dos espíritas. Não, quando eu for me emancipar do corpo físico, durante o sono, eu oro ao meu Pai, oro a Deus, e peço que se eu tiver méritos, eu possa encontrar com meu filho, eu possa encontrar com meu companheiro, ou com a minha esposa, ou com minha amiga, com quem que seja esse ente querido que eu gostaria. Se eu tiver mérito, se for condição dele, porque não tem que ser como eu quero, mas todo mundo está livre para fazer um requerimento desse e ter calma, sem agonia, sem ansiedade, que se no momento oportuno, Deus, se for o melhor para nós, isso vai acontecer, porque Ele quer sempre o melhor para os seus filhos, né? Por isso que eu digo que essa ideia de Deus, ela é o eixo de tudo. Eu preciso ter essa ideia, eu não posso construir essa ideia do Deus punitivo, Deus pune, Deus castiga, Deus é zangado, essa coisa que ainda está muito em nós, como se Deus fosse lá, não sei para onde, a gente aqui embaixo. Não, nós somos um templo onde Ele habita, porque nós dizemos que Ele está em tudo quanto é parte, em tudo que Ele criou. Bom, quem me criou foi Ele, então Ele está em mim. É uma questão filosófica lógica, não é? Então, a gente pode fazer isso, qualquer mãe, sobretudo as mães que padecem muito quando seus filhotes desencarnam prematuramente, ore, e antes de dormir, peça ao Senhor, peça ao seu anjo guardião, que possa conduzi-lo no local, ou que essa prece possa ajudá-lo, e que a breve tempo haja esse contato. Então, não necessariamente a gente terá que ir para uma reunião mediúnica e ter o médium, etc, né?
E até mesmo porque não é essa a finalidade das reuniões. Isso. Beth, em que sentido a gente deve entender, então, vida eterna à luz da doutrina espírita? A vida eterna é a vida do Filho de Deus, o Espírito, né? É a nossa vida, é isso que a gente esqueceu, né? A gente esqueceu, porque a gente, quando veste essa roupa de carne, dá uma pane, né? Dá uma pane e a gente fica numa situação muito pequena, muito precária, né? Ela nos inibe muito, essa faculdade, essas marcas do Pai em nós, elas ficam como que obnubiladas, assim, escondidas. Então, a vida eterna é a nossa vida. É essa que não tem como a gente destruir. Não tem como a gente se autodestruir nem destruir ninguém. Por isso que é equivocado você partir para assassinatos e partir para o autocídio, né? Senão, quando a gente entender isto, quando isso for uma lei, a gente tiver a consciência madura para esta verdade, que é exatamente o que a doutrina espírita vem nos fazer recordar, porque, volto a dizer, Jesus já nos falou sobre isso, porque a doutrina espírita não inventa nada, ela está apenas fazendo aquilo que Jesus disse, ela está acrescentando coisas, porque a gente está menos imaturo hoje, mas ela está recordando ele, e ele falou isso para nós. Sempre falou de outro reino, falou que o reino dele não era daqui, foi dando assim umas dicas para a gente se tocar, que isso aqui é uma passagem, uma transição, que isso aqui é algo provisório. É algo provisório. Isso aqui não é eterno. E o que é nosso é aquilo que vai conosco. Quando a gente entender isso, não tem por que a gente ficar apegada a coisas materiais, porque eu sei que computador não vai comigo, não é? Carro não vai comigo, celular não vai comigo, então não adianta ficar preso nessas coisas, porque isso não faz parte de mim. Isso é perecível, né? E eu sou a vida eterna, né? Verdade. Vamos a um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Oração de São Francisco com George Banda Legenda. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Estamos de volta após esse breve intervalo, continuando a nossa roda de conversa, onde eu e Beth estamos conversando sobre mortes, perda de entes queridos, a morte em si. Beth, e o que a gente pode fazer, como a gente proceder com a perda de um ente querido? Qual a melhor forma da gente lidar com essa situação? Olha, eu penso, Andréa, que no que a doutrina espírita nos dá, tem algo que é uma palavra assim ela é bem forte, que eu acho, mas é a postura que a gente tem que ter numa situação dessa, é a conformação. É preciso que a gente se conforme com o fato de que esse ente querido morreu, faleceu, desencarnou, não mais convive conosco com esse corpo que ele usava, essa roupa que ele usava, passou, vai passar por um processo de transformação e todos os seus elementos voltarão ao estado primitivo, formando outros corpos e tal, mas ele permanece vivo, né? Então a melhor forma é a gente ter esse estado de conformação, de resignação. E, é claro, curtir esse luto precisa ser curtido. Eu só fui entender, André, essa questão dos 7 dias que a gente tem direito à licença, algumas leis favorecem a terra, do passamento dos meus pais. Porque até então eu dizia, mas para que esse negócio de 7 dias, porque uma pessoa morreu? A gente precisa. Porque o convívio, a forma, ela tem uma influência muito grande em nós. Então, você tem aquele período para você se acostumar que aquela cadeira onde sua mãe sentava não senta mais. Aquela roupa, a gente fica ouvindo a gargalhada da pessoa, às vezes os passos da pessoa, a impressão. Isso é incrível, é uma experiência que quem passou sabe, né? Eu vivi muito isso, né? Então, é um período de você se adaptando a essa realidade, se conformar, deixar esse murmúrio não ser tão intenso. Não é que você não possa chorar, porque eu chorei várias vezes, choro às vezes até hoje, né? Em determinados momentos bate aquela saudade, sobretudo no momento grave de testemunho, que você olha assim, não tem mais aquele coração mais perto, embora eu saiba que eu posso orar, que eu posso, né? Você pode chorar, mas as coisas precisam ter esse sentido para que você não caia nos excessos. A tristeza em demasia, a melancolia, a depressão, a revolta, que são revoltas surdas, que a gente diz, silenciosas, mas são um estado de rebeldia do espírito, né? Por não compreender. Então, busque entender. Então, ao invés de você alimentar a rebeldia, então busque entender, busque algo que lhe explique isso. Vá ao profissional. Se você não quer enveredar pelo campo da religiosidade, por questões pessoais, procure um profissional, mas não se entregue. É preciso que a gente tenha essa conformação, porque, como você falou bem interessante no início, morte é um fenômeno natural. Hoje ou amanhã, todos nós iremos transpor esse portal. Não tem como dizer, eu não quero, eu não vou. Não existe regra de exceção no que diz respeito à morte. Isso acontece com todo ser orgânico. Ele nasce, cresce, reproduz e morre. Então, e precisa ser assim. Precisa, graças a Deus que é assim, né? Então, eu penso que a gente precisa ter essa conformação, trabalhar essa resignação e buscar, porque você está livre para buscar.
explicações. O ser humano progride quando ele começa a se questionar, é importante, porque esses fatos todos, eles servem de estímulo para que a gente cresça. Você não pode crescer dentro de uma passividade. Então, é importante. Às vezes, quando as mortes ocorriam nas outras famílias, eu dizia, ia lá no velório e tal, mas quando aconteceu dentro da minha casa, aí você tem uma outra ideia, uma outra visão. E hoje, quando alguém diz assim, a mãe de fulana de... eu sei o que é isso, porque eu vivenciei esse momento, né? Eu não quero perder essa tua fala, depois até comento. Beth, falou bem, quando na casa dos outros a gente tem um proceder, e na nossa a gente tem uma outra visão. Então, aí é o que eu quero que tu nos fale, e como a gente então deve proceder quando uma pessoa próxima perde um ente querido, como a gente deve se aproximar, como a gente deve proteger, se aproximar e ajudar essa pessoa a ter esse comportamento de serenidade e conseguir vivenciar o luto de uma maneira, vamos dizer assim, nessa resignação, porque a revolta, né, já vem com aquela carga, né, você está revoltando o quê? Contra as leis de Deus, né, então já vem toda aquela carga, aquele peso de sofrimento, que aí é a escolha, né, a dor é necessária, não tem como fazer mais, o sofrimento você escolhe a partir do momento que você se revolta, aí você bate de frente e não tem o que fazer, porque se é uma coisa que não tem como voltar, é quando de fato a morte acontece, né? E aí, como a gente deve proceder nessa situação de alguém que perde um ente querido e a gente vai lá no velório, vai lá, enfim. Eu penso que é um momento de solidariedade com aquela pessoa, né? E essa solidariedade, ela passa pelo respeito àquela pessoa. Respeito, afabilidade, esse momento é um momento de muito aconchego, é um momento, talvez, de poucas palavras, de mais sentimento, de mais vibração verdadeira, porque às vezes muitas pessoas vão ao velório porque, eu preciso ir, porque senão, se eu não for, o que vão dizer, porque fulano, mas a gente já vai lá, já está pensando em sair, ou então a gente vai lá, às vezes, não entra direito, não se integra naquele momento, não gosta, enfim, o momento é muito grave, é um momento que requer muito respeito à dor, ainda que a pessoa esteja em desespero, a gente pode vibrar por ela, porque não cabe a gente dar lição de moral, fazer sermão para a pessoa, você não é cristã, você não acredita em Deus, olha porque às vezes falar em Deus nessa hora é o pior nome, porque como a pessoa está naquele estado de revolta, ela pode ainda ficar mais revoltada por não compreender aquela situação. Então, às vezes, é um passar de mão na costa, é um abraço, é um estar perto, é um olhar sereno, é uma prece que a gente faz, silenciosa. E mais, é um ato contínuo, porque às vezes a gente vai muito em velório por obrigação, um dever, pronto, já fui, aí acabou. Aí a gente esquece daquela pessoa. Dá um telefonemazinho, hoje na época do Zap, passa uma mensagem, olha, li essa frase, quero compartilhar contigo. E aí, como é que estão as coisas? Deixa a porta aberta dessa solidariedade para aconchegar aquela pessoa que fica muito fragilizada, sem querer convencê-la de coisa nenhuma, porque se a gente não conseguir convencer com a nossa vibração verdadeira, não serão palavras que vão fazer isso. Então eu vejo esse momento, já fui em vários de companheiros assim, que o silêncio físico, mas a vibração ali, a pessoa sente isso, ela sente essa vibração, né, essa solidariedade, eu acho, e a gente tem que ter muito cuidado para a gente não chegar como quem diz, mas nós somos imortais, e isso aqui, olha, esse é seu corpo, não se preocupe não, porque ele daqui a pouco está falando com você, não é bem assim. É desmerecer a dor do outro, né, Beth? Isso, não é bem assim não pode ser dessa forma. Então essa solidariedade, ela é muito do respeito, sabe? Eu acho que é um momento de respeito, de dar muito acolher, do acolhimento, sabe? Alguém fragilizado ali e você acolher, sem recriminação, sem aceitar, compreender aquele fato da pessoa estar assim, né? E sabe que aquilo vai passar, a gente sabe que vai passar, não vai ficar todo dia assim, não.
Beth, e o dia de finados? Como é que os espíritos recebem essas homenagens, esse dia que é um dia celebrado, né, de oração, enfim, ou até mesmo o esquecimento, né, dele, porque às vezes o espírito fica aguardando, hoje os finados vão lembrar de mim, vão cuidar, e não fazem nada. Como é que ele recebe essas questões do dia de finados, já que estamos próximo dele? Bom, em termos do espírito, ele se sentir bem, né? O dia de finados, ele não tem assim uma tonalidade especial. Ele é porque do ponto de vista de quem mora na Terra, é igual aquele Dia das Mães, né? Que é uma necessidade ainda ter, porque tem gente assim, tem a mãe, aí na roda da vida você... ainda bem que tem dia da mãe, porque nesse dia a gente vai almoçar com a mãe, a gente vai abraçar a mãe, a gente leva presente para a mãe, a família se vê, a família come junto, brinca e tal, e às vezes até briga, mas está ali junto, está no mesmo ninho. Aí ano que vem a gente faz tudo de novo, porque é nova oportunidade, porque a vida e as tribulações, etc, etc. Então, o dia de finados, para o ponto de vista da Terra, para nós habitantes, é aquele dia para quem nunca lembrou do seu ente querido, que às vezes a gente enterrou, vem aqueles 7 dias que a gente comentou ainda há pouco, mas aí o tempo vai passando, como tudo passa, outras coisas vão ocupando o tempo e vem outras ocupações, e quando a gente se dá conta, finados, eu vou no cemitério, eu vou lá ver como é que está a catacumba de meu pai, da minha mãe, vou levar flores, e tem todo esse comércio que a gente vê aí em torno desse dia. Vale, claro que vale como vale ir visitar a mãe no Dia das Mães, como vale a gente distribuir uma sacola no dia do Natal, em homenagem a Jesus, vale muito, vale, mas para o espírito é importante, muitos até podem esperar, porque isso varia muito do grau de evolução de cada um, né? Para o espírito, assim, que ele está muito ligado à matéria, ele está na condição da mãe que diz, poxa, hoje eu vou ver todos os meus filhos. Ela está na ansiedade, na expectativa que todo mundo chegue para vir tomar o café da manhã com ela. Então eu penso assim, que do lado de lá é a mesma coisa. Só que para a gente lembrar do ente querido, não precisa ter um dia de finados, como para eu abraçar minha mãe, não precisa ter Dia das Mães, que a gente costuma dizer que Dia da Mãe é todo dia. Então dia de finados também é todo dia, né? Então todo dia é dia de você lembrar, de você orar por ele, mas que muitos têm aguardam com essa expectativa. Eu acredito que sim, né? Porque aqueles que estão ainda muito ligados à terra, às coisas da terra, sim. Isso. Verdade. Isso, e às vezes até reclamam, né? Às vezes aí vem as questões das reuniões mediúnicas, às vezes a gente tem, eu já ouvi espírito dizer assim, puxa, ninguém vai acender uma vela, porque ele ainda acredita que precisa ter essa vela no túmulo dele, né? É aquilo que tu bem falou, a gente tira essa roupa, quando do outro lado tá do mesmo jeitinho, as crenças são as mesmas. Mesmas, exatamente, a mesma coisa, não muda nada. Aí, Beth, para fechar, o espírito, quando desencarna, ele imediatamente reencontra aqueles que seus afetos ou não? Aqueles que foram antes dele? Aí, a gente poderia dizer assim, vai depender desse estado emocional dele, né? A gente deu o exemplo do André Luiz, porque é um exemplo clássico universal. O André Luiz desencarnou, a mãe já havia desencarnado, mas ele não olhava a mãe de jeito nenhum. Por quê? Pelo estado de consciência dele. O estado consciencial é o tribunal, né? A gente não carrega o tribunal, né? A consciência. Então, a gente sai do corpo físico, deixa essa roupa que foi enterrada no túmulo, que está lá no cemitério, e a gente dizer assim, abrir um portal e está ali, lá está minha mãe, lá está meu pai, não é bem assim, né? Isso vai ocorrer se a gente criar condições para isso. Em regra geral, às vezes é comum a gente, quando olha uma pessoa que está desencarnando, a gente fala assim, fulano está chamando só gente que já morreu. É como se ele estivesse vendo aquelas pessoas. Às vezes os familiares vão visitar e vão dizendo, vão chamando, porque sabe que está na hora dele desencarnar, né? Às vezes tem muitas psicografias do Chico, que o espírito conta isso. Aí meu avô me recebeu, aí minha tia me recebeu, aí minha mãe me recebeu, enfim, ele conta, mas isso não é uma regra geral.
a gente sempre encontra, porque não existe isolamento no universo. Não existe, como não tem... tudo é a partir do diálogo, né? Não tem... Quando a pessoa fala sozinho, né? Não existe isso. Nós estamos sempre em sintonia com alguém em algum lugar. Então, a gente, quando desencarna, encontra sempre afetos ou desafetos, dependendo da minha condição. Assim como eu vivi, eu estarei do outro lado. Então, se eu fui alguém que levei uma vida extremamente material, ligada às coisas da matéria, da sensualidade, presa a essas coisas do campo, que não vou levar para lugar nenhum, eu saindo do corpo físico pela questão da desencarnação, eu vou estar no nível de vibrações de criaturas assim. Se os meus familiares pensavam assim, eles estarão lá. Mas se eles tiverem outro pensamento, eu terei dificuldades para visualizá-los. Eles precisarão, às vezes, me encontrar numa outra forma, de um outro jeito, através de terceiros, como fez a mãe do André Luiz, pedindo para o ministro Clarencio, que era um outro espírito, para ir até ele, ajudá-lo, para resgatá-lo de lá, e isso levou uma vida até que o André Luiz pudesse orar e mudar seu tônus vibratório. Então, encontrar imediatamente assim, de consciência, isso pode ocorrer? Pode, mas isso tem influências, tem fatores que vão influenciar nisto, né? Isso vai influenciar. Quanto mais desapegado da matéria, quanto mais vida moral eu tiver, maior a probabilidade de eu ter assistência dos bons espíritos, que poderão estar na condição dos meus familiares pelos laços da afetividade. E se eu tive laços de afetividade com ele, que às vezes só foi encrenca, né? Às vezes meu pai e minha mãe, mas eu não aguentava minha mãe, nem queria que ela fosse minha mãe, nem queria que fosse meu pai, nem gostava. Então, isso pode me atrair, porque os laços de mal, as desavenças também são laços que nos atraem, né? O ódio, as vinganças, esses sentimentos também nos atraem, né? Então, ou seja, tudo a questão do desapego, da moralidade e também do mérito, né? Que a gente ter esse acolhimento. Então, ou seja, por isso que é tão importante, como eu e a Beth falamos no começo, da necessidade da gente estar falando do assunto, da gente realmente se preparar, porque aqui é passagem, por mais que a gente, quando agarra essa roupa aqui, não quer mais largar, mas ela é provisória. Certo? Toma mais um breve intervalo e já que a gente volta, boas notícias com Alma Sonora. Disseram que o amanhecer é lindo, o homem é iluminado, fome é coisa do passado. Hoje os jornais disseram: não há drogas, não há vício, não existe desperdício. Hoje os jornais disseram que há muito mais sorrisos, animais protegidos, o ar não é poluído. Hoje os jornais disseram: bondade não é um jogo, verdade não é um logro. Hoje o amor é som de bem-querer. Hoje o amor é vida por viver. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Hoje o amor é som de
liberdade não é um logro. Hoje o amor é sol de bem-querer. Hoje o amor é vida por viver. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Hoje o amor é sol de bem-querer. Hoje o amor é vida por viver. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Hoje o amor sou eu. Hoje o amor é você. Voltamos após esse breve intervalo. Beth, minha querida, muito obrigada pela oportunidade. Gostaria que você fizesse as considerações finais sobre o tema para os nossos ouvintes e já emendasse falando da sua casa espírita. Muito bem. Olha, eu gostaria de ratificar a ideia que a doutrina espírita nos traz de que morte é vida. Na verdade, nós estamos... a questão da morte é apenas uma mudança de dimensão que a gente passa a viver. Nós nunca iremos nos destruir. Isso é algo profundamente consolador. É um momento que nós atravessamos bastante grave na Terra, mas muito glorioso. Eu gosto muito de dizer isso, porque nós estamos dando um passinho, ainda que a gente esteja arrastando, mas a gente está, sim, avançando para frente, para o alto. É momento da gente pensar melhor na nossa condição, do que eu sou, a gente ter um tempinho para pensar acerca da gente, do que a gente quer, o que a gente está fazendo aqui, para onde é que eu estou querendo ir e para onde eu vou, o que é que eu estou levando, me espelhando naqueles que me antecederam no processo da desencarnação, porque a gente tem roupa da mãe que ficou, a gente tem brinquedo do filho que ficou, a gente tem quarto que ficou, então tudo aquilo que foi material que eles usaram não ficou, não foi com eles não, ficaram tudo aqui. Então isso vai acontecer comigo, o que eu vou levar? E a gente tem a receita que Jesus já nos trouxe, que a doutrina espírita vem aclarar para nós, ao dizer que nós somos espíritos imortais. Então nós precisamos aproveitar o nosso dia a dia para descobrir isso e viver como espíritos, que estamos aqui provisoriamente. Isso aqui é uma casa provisória. Deus nos deu, alugou para nós, a gente tem todos esses bens, tudo isso para que a gente possa passar um bom tempo aqui, dentro dessa validade que ele estabeleceu, que a gente não sabe quanto é que é, mas enquanto a gente estiver ligado a esse corpo, fazer o melhor ao nosso alcance, observar se o nosso pensamento, se o nosso falar, se o nosso agir estão de acordo com as lições do Espírito mais perfeito que a Terra já recebeu, que é Jesus de Nazaré. Então a gente não vai se perder nunca. Se a gente começar a fazer, tirar assim 5 minutos no nosso dia, para a gente poder refletir sobre isso, fazer essa reflexão, a gente vai começar a mudar esse quadro na Terra a partir de nós, porque tudo só muda externamente a partir do mundo interno de cada um de nós. E a minha casa espírita é onde eu estudo essa doutrina e aprendo esse consolador. É o Centro Espírita Luz, Caridade e Amor, que funciona aqui no bairro do Codozinho. É uma casa bem antiga, ela é filiada à nossa Federação Espírita do Maranhão. E lá nós temos esses grupos de estudo, onde a gente reflete sobre Jesus, reflete sobre essa codificação e nos traz essa alegria toda de poder estar aqui compartilhando com vocês. Eu já frequento lá há muitos anos, há uns 40 anos, e que me traz uma responsabilidade, eu não gosto nem de dizer, porque é uma responsabilidade muito grande, é um peso, em razão do tempo que você manipula, manuseia essas informações e que a gente passa a cobrar mais da gente a vivência prática, né,
informação, que é o que a gente espera. Mas é tempo de confiança, Jesus está conosco, nós nunca estamos sozinhos, Deus é nosso Pai, e a gente não tem porquê, nunca estamos abandonados, e para onde a gente correr, Ele está. Porque Ele é onipresente, né? Por onde a gente estiver, mesmo que a gente seja assim, muito ordinário, vá para um lugar muito ruim, Ele está, porque Ele não perde ninguém, e segundo Jesus, nenhuma ovelha vai se perder, então a gente tem tudo para fazer cada vez melhor. Né, Andréa? Eu agradeço muito a oportunidade. Minha querida Beth, muito obrigada por este momento de grande aprendizado com você, e você falou uma grande verdade, anos e anos de estudo exige sim a vivência, porque a gente não tem do que dizer, né, Beth? Muito obrigada, minha querida, espero numa próxima oportunidade a gente estar trocando novamente. Estamos à disposição. E a você, meu querido amigo ouvinte, obrigado pela oportunidade de estar conosco sempre. O programa está acabando, mas a Web Rádio está no ar 24 horas por dia, todos os dias da semana. E esse programa você pode estar assistindo no nosso canal do YouTube. Busque lá, Divulgar Doutrina Espírita, você vai achar tanto este como os outros, tudo organizadinho na playlist para você assistir e aprender e estudar conosco. Paz e alegria a todos e até o próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não